Estamos de volta com Conexões, que hoje debate a cidade de Goiânia, principalmente os problemas e as possíveis soluções para a mobilidade urbana sustentável. Quem fala com a gente sobre este assunto é o secretário de Desenvolvimento Urbano Sustentável, Nilsilvone Melo, e também a professora do curso de Arquitetura da UFG, Érica Kneib. Bom, professora, a senhora fez um estudo sobre a mobilidade urbana sustentável de Goiânia, a gente até fez um programa especial sobre esse estudo na nossa primeira temporada. O que a senhora avalia que seriam as possíveis soluções para esses problemas, principalmente influenciar a população a usar veículos mais sustentáveis, a melhorar o transporte coletivo, fazer com que as pessoas, como o secretário mesmo disse, não tenham tanto essa vontade do carro, esse desejo de usar o carro em Goiânia? O que a senhora apontaria aí como soluções? Hoje, em nível mundial ou mesmo em nível nacional, as soluções para a mobilidade elas não diferem tanto assim, né? No geral, elas são muito similares. O grande desafio está em pegar essas diretrizes, né, e trazer para a especificidade do município e conseguir traduzir na melhoria da mobilidade efetivamente. Hoje a gente trabalha com 4 diretrizes principais. A primeira delas é a priorização ao transporte público coletivo, né? Os corredores preferenciais e exclusivos são indispensáveis, fundamentais, tanto para o próprio usuário do transporte público quanto para a fluidez da cidade como um todo, né, das vias como um todo. A segunda é a priorização dos modos coletivos, dos modos não motorizados, né? O andar a pé e o andar de bicicleta tem que ser uma prioridade com qualidade, é o que a gente chama de pensar na cidade para as pessoas e não para os veículos. E um terceiro ponto é o que a gente chama de fortalecer as centralidades, né, favorecer que áreas da cidade cresçam e se fortaleçam para evitar esses deslocamentos pendulares a grandes distâncias. Então, favorecer que as pessoas morem e trabalhem nas proximidades, né, evitar que todo mundo saia de manhã de casa e vá ao centro e de tarde todo mundo retorne do centro para suas casas de veículos motorizados individuais. E, por fim, a restrição ao automóvel. Né, essa questão de, se eu tiver um transporte público de qualidade, eu deixo meu carro na garagem. Isso não é verdade, a maioria das pessoas não faz isso. Então as pessoas começam a migrar de modo de transporte quando você tem algum tipo de restrição. E aí a gente volta a destacar, né, a questão da cobrança dos estacionamentos, o respeito à legislação, a fiscalização, seja ela eletrônica, seja ela feita por meio de agentes. Então isso tudo é um ciclo que se fecha, né, nessas 4 diretrizes, nessas 4 ações e tende a melhorar realmente a mobilidade. Agora, da diretriz, né, virar projeto, virar obra, ser implementado e ser uma ação efetiva, está o grande desafio hoje das nossas gestões. Bom, secretária, a Prefeitura vem fazendo algumas dessas medidas, como a criação de vários corredores, a implementação de ciclovias em alguns pontos. Como é que a senhora avalia isso tudo? A senhora acredita que está se iniciando um processo? Acredito que sim. Nós trabalhamos em concordância com essas diretrizes que a professora Érica citou. Isso já faz parte do nosso plano de governo. Inclusive, essas diretrizes foram sugeridas pelo Fórum da Mobilidade e foram acatadas, né, pela equipe de plano de governo, e nós trabalhamos nesta perspectiva. O que a gente pode criticar hoje é a velocidade com que isso está acontecendo. Então, é muito mais lento do que nós gostaríamos que fosse. A questão, por exemplo, dos corredores. Os corredores já estão previstos no plano diretor de 2007, mas somente agora que eles começam a ter um ritmo de implantação, e nós queremos, né, até o final dessa gestão, fazer com que todos os corredores previstos no plano diretor estejam efetivamente implantados. A questão, por exemplo, do pedestre. Eu considero fundamental, por exemplo, um plano de melhoria de calçadas em Goiânia, porque todo mundo, de um certo momento do dia, ele é pedestre. E para isso, para que esse deslocamento seja feito de uma forma tranquila, é preciso que nós tenhamos boas calçadas. E em Goiânia, nossas calçadas são horríveis, né? Então, hoje, a calçada é vista como uma questão do proprietário do imóvel. Mas há uma mudança nesse conceito, fazendo com que a calçada seja vista como parte da via pública. Então, a prefeitura tem e deve o dever de intervir nas calçadas para que elas sejam caminháveis, vamos assim dizer, né? E a questão de estimular os outros meios de transporte, nós somos completamente a favor e temos planejamento para implantar. Por exemplo, em Goiânia, a bicicleta pública, aquela bicicleta que a pessoa usa
pega em um lugar, deixa em outro local. Então, esse modelo de compartilhamento de bicicleta, nas cidades onde ele tem sido implantado, tem sido um fator importante na melhoria da mobilidade da cidade, né? Então, somos completamente a favor de tudo que a professora falou, apenas assim, não estamos conseguindo implantar na velocidade que nós gostaríamos de estar implantando. Secretária, e a questão das ciclovias? A gente aqui na universidade, muita gente vem de bicicleta à universidade e reclama do perigo que é, às vezes, ter que pedalar no meio dos carros, da falta de ciclovias que estão apenas em alguns pontos centrais da cidade. Então, a questão das ciclovias, nós temos que criar uma malha cicloviária, não é só fazer uma ciclovia. Hoje se critica as ciclovias existentes porque elas são isoladas, mas não é para ser assim. Essas ciclovias vão se conectar e nós vamos ter, então, uma malha cicloviária. A nossa meta é pelo menos 100 quilômetros de ciclovias, né, nos próximos 3 anos. Né? Só uma complementação, isso que o secretário falou é muito importante da questão das ciclovias, e a gente costuma planejar a cidade, né, fazendo uma compatibilização entre os modos e as distâncias. A gente costuma dizer que pequenas distâncias precisam ser percorridas a pé, né? Então aí a necessidade de calçadas com qualidade. Médias distâncias de bicicleta, né? Inclusive para você chegar a um terminal de ônibus. E já grandes distâncias por transporte público. Então, quando você tem uma malha que se conecta e começa a funcionar de forma integrada, os deslocamentos tendem a ser mais rápidos e de melhor qualidade. E complementando também a fala do secretário sobre os corredores, é muito importante que esses corredores, né, preferenciais de transporte público venham acompanhados daqueles elementos fundamentais para a qualidade de vida de todo mundo, né, que é o quê? A calçada acessível, o ponto de ônibus adequado, com informação, a fiscalização eletrônica, né, a ciclovia, no caso de alguns corredores, quando é possível. Então, o corredor preferencial hoje é um exemplo de como você consegue compatibilizar diversos modos na mesma via e trazer uma melhoria para todos esses modos. Bom, há uma discussão da implementação do VLT, também muitas pessoas acreditam na necessidade da implantação de um metrô em Goiânia. A senhora vê isso como factível? É necessário? Essa questão do metrô sempre é polêmica, né? E é engraçado que hoje os países da Europa, por exemplo, eles estão preconizando de que não se adote mais metrô, porque é uma infraestrutura cara, né, um modo muito caro tanto para a implementação quanto para a operação. E a própria Europa vem se reinventando na questão do VLT, que é um metrô leve, né, muito mais barato, e na questão dos próprios corredores de ônibus. Então, assim, se lá eles chegaram ao ponto de analisar, né, e ver que não dá certo, que é insustentável financeiramente, será que é uma solução que a gente deve adotar aqui? Agora, eu acredito que para o porte de Goiânia, para o porte da região metropolitana hoje, né, você não pode esperar um metrô ficar pronto. A gente fala de um metrô daqui a 10, 15 anos. E a cidade, a região metropolitana não pode esperar esse tempo todo para melhorar a mobilidade. Então, por isso que eu sou, né, a favor dos corredores preferenciais, do BRT, né, que está sendo previsto no eixo norte-sul, e também do VLT no eixo leste-oeste. Então, a partir do momento que a gente tem, né, o VLT no eixo leste-oeste, o BRT no eixo norte-sul e uma malha da cidade permeada por esses corredores preferenciais, e você integra esses 3 modos de transporte, a gente está falando sim em melhoria da mobilidade sem aquele metrô convencional que opera no subterrâneo. Sobre o metrô, a professora falou bem, mas eu gostaria de enfatizar o seguinte, a questão do custo-benefício. Então, 1 quilômetro de metrô, ele tem um custo quase na faixa aí de 500 milhões de dólares. Né? E as grandes cidades do mundo têm aí em torno de 400 quilômetros de metrô. E São Paulo, que é a cidade brasileira que tem a maior malha metroviária, ela demorou 40 anos para ter 70 quilômetros de metrô. Então, nesse ritmo, né, São Paulo ia demorar 400 anos para ter 400 quilômetros de metrô. Então, o metrô, sem dúvida, é um transporte eficiente, mas ele é inviável para cidades de médio porte, como é o caso de Goiânia, inclusive pela densidade habitacional. Goiânia tem uma densidade de 1.800 habitantes por quilômetro quadrado, que é muito baixo. Então, mostra que Goiânia é uma cidade muito espalhada e isso não proporciona uma demanda de passageiros para operar com eficiência uma linha de metrô. Então, a solução é o que o arquiteto Jaime Lerner diz, que é metronizar o ônibus. O
que significa metronizar o ônibus? Significa você colocar o ônibus numa faixa exclusiva, que ele vai ter uma eficiência de transporte satisfatória para o porte da cidade. Então, uma linha de ônibus, como o eixo Anhanguera, por exemplo, ele tem uma alta eficiência de transportar passageiros por hora. E se nós tivermos outras semelhantes ao eixo Anhanguera, ou o caso do eixo T63, que é um eixo preferencial, o Anhanguera é um eixo exclusivo, nós vamos ter a mesma eficiência de transporte com um custo 10 vezes menor do que o do metrô. A gente costuma dizer que se o montante previsto para um metrô fosse investido no transporte, né, e na mobilidade em Goiânia, você resolveria todos os modos com muito menos do que você gastaria para fazer uma linha de metrô. Né? Então, e uma linha a gente sabe que não resolve, você resolveria com uma malha. Então não é melhor a gente realmente priorizar e efetivar o que a gente tem de potencial ao invés de buscar uma única linha? E a questão do VLT, como é que anda, secretário? Você poderia falar um pouquinho para a gente da implantação? Realmente vai sair? O VLT ele é um projeto do governo do estado, porque no nosso sistema de transportes, o eixo Anhanguera, que é o eixo leste-oeste, é operado pela Metrobus, que é uma empresa do governo do estado. Nós participamos da CDTC, que é a Câmara Técnica do Transporte Coletivo, e sempre esse assunto é debatido na CDTC, e o projeto está avançando. Então eles estão agora numa fase de elaboração, final de elaboração para publicação do edital, né? Então acredita-se que é um projeto que vai ser levado adiante, vai ser implantado de fato. Bom, para finalizar um pouquinho, mudando só um pouco de assunto, a senhora falou a respeito do plano diretor de 2007. Atualmente houve uma grande discussão a respeito do novo plano diretor de Goiânia. O que a senhora acha sobre esse plano? Alguns professores que a gente entrevistou também da área da arquitetura, da área das ciências ambientais, sociais, acreditam que esse plano traz alguns retrocessos para Goiânia. Como a senhora avalia? Eu gosto muito do plano de 2007. Eu acho uma lei ainda ousada, apesar de estarmos em 2013. Só que o grande problema é que, né, a maioria das questões não foram implementadas. E sempre que a gente fala de um processo de planejamento, ele pressupõe um diagnóstico, na elaboração de um plano, a implementação e a avaliação. Eu acho que já passou da hora da gente fazer a avaliação do plano diretor de 2007, ver o que aconteceu, o que não aconteceu, e aí sim repensar a cidade. Então, acho que sem fazer a avaliação minuciosa, né, do rebatimento da lei no território, a gente não tem como avançar para uma revisão. E o senhor, secretário, como é que avalia esse processo? Não, na verdade, o que está em vigor é o plano diretor de 2007. Esta polêmica que aconteceu agora foram com relação a alguns pontos, né, que foram modificados no plano diretor. E, na nossa visão, são modificações necessárias, né, porque o plano diretor de 2007, apesar de ser muito bom, ele peca em alguns pontos, e foi justamente o que se tentou corrigir com essa atualização que foi feita agora, que inclusive está judicializada a questão, né, ele não está sendo aplicado o que foi modificado, mas essa revisão ampla do plano de 2007, ela vai ser executada em 2017, quando ele completar 10 anos de funcionamento, aí de fato vai ser feita uma ampla revisão e verificar o que precisa, o que não precisa ser modificado no plano diretor. Bom, nosso tempo infelizmente chegou ao fim. Agradeço muito, secretário, novamente por estar aqui para falar com a gente sobre Goiânia. Muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigado, e estou sempre lá à disposição de vocês. Obrigada também, professora, por também falar com a gente novamente aqui no programa, trazer mais um pouco sobre a sua pesquisa. Obrigada novamente. Obrigada pela oportunidade, parabéns pelo programa. Bom, e o programa de hoje chega ao fim, como sempre, celebrando e discutindo a cidade de Goiânia, que fez 80 anos. Este programa é produzido em parceria com o Laboratório de Produções Audiovisuais Integradas, da Faculdade de Informação e Comunicação e também com a Assessoria de Comunicação da Universidade Federal de Goiás. E você também pode ser um parceiro do Conexões. É só mandar sugestões de pauta, perguntas ou até mesmo matérias prontas para o e-mail do programa ou então para as redes sociais. Você também pode assistir a todos os episódios que já foram produzidos no blog do Conexões. E eu te espero na próxima semana, às 5h30 da tarde.
Os horários alternativos são no domingo, às 9 horas da noite, e na segunda-feira, agora às 7 horas da noite. Não perca o Conexões e uma ótima semana para você!